obrigada, muito obrigada. Vamos estudar um pouquinho sobre o modo de viver da Seichanaye. Bacana, né? Módulo 1, página 123. E é uma alegria estar com vocês. E o modo de viver da Seichanaye, ele se encontra na Verdade da Vida, volume 7. Né? Aqui, na Verdade da Vida, volume 7, a gente tem 18 itens, 18 modos de viver da Seichanaye, tá? 18 práticas de um verdadeiro praticante da Seichanaye. Uma vez perguntaram para o mestre, né? Mestre, nas revistas, nos livros, né, da Seichanaye, o senhor cita tantas outras religiões, filosofias, pensamentos. Seria conveniente que nós estudássemos tudo isso que o senhor cita, né, nas suas obras? Aí o mestre respondeu, não se preocupe, eu cito porque é o meu dever estar fazendo um paralelo da Seichanaye com as religiões, e com as demais filosofias, demais pensamentos, né? Então isso cabe a mim fazer este paralelo para que todos possam entender, né, que a Seichanaye conversa com todas, né, essas religiões e a Seichanaye ela converge, né, assim como as demais boas religiões para a única essência. Mas eu diria para você, né, que enquanto você não praticar o modo de viver da Seichanaye, por favor, não vá atrás de procurar estudar outras coisas se você não tiver bem claro o que seja o modo de viver da Seichanaye. E aí o mestre então continua. E o modo de viver da Seichanaye está justamente aqui, na Verdade da Vida, volume 7, nesses 18 itens. Tudo bem? Então, para que a gente receba, vamos dizer assim, né, a habilitação, para que a gente, sim, continue estudando muito também, né, outras correntes filosóficas e religiosas, somando, né, no entendimento grandioso do ensinamento da Seichanaye, vamos primeiramente estudar o modo de viver da Seichanaye, nós como filhos de Deus, praticando, tá? Todos esses 18 itens da Verdade da Vida, volume 7. E nesta aula, então, a gente vai estudar 2 desses itens, que é o primeiro, tire o máximo proveito das horas matinais, e o segundo, viva sorrindo alegremente, ok? Página 19 aqui do meu livro, tire o máximo proveito das horas matinais. Aquele que aproveita bem as horas matinais, valoriza o dia inteiro e, aproveitando bem as horas matinais, todos os dias, valoriza toda a sua existência. Então, olha que interessante, né? É como se as primeiras horas matinais fossem os primeiros anos da nossa vida, né? E aproveitar essas primeiras horas é aproveitar a vida toda. Não é? E a cada dia, não é? A gente vivificando essas horas matinais, a gente vai estar nos vivificando e vivificando a nossa própria vida. Não é? Então vamos estudar um pouquinho o que o mestre fala aqui, o porquê. Né? Ele nos convida a vivificar as horas matinais. Vivificando as horas matinais, estou vivificando a minha própria vida. E o porquê disso, vamos continuar estudando aqui. Tá? Então, diz o seguinte, que a particular característica das primeiras horas matinais é o fato de permanecermos durante certo tempo desligados do mundo material. Olha que interessante, porque a gente veio dormindo, né? O nosso subconsciente estava bem afloradinho, nosso consciente estava adormecido. Quando a gente acorda, né, logo pela manhã, o que acontece? O subconsciente ainda está afloradinho e o consciente está começando a despertar. Então fica, né, aquela transição do consciente se despertar e do subconsciente, então agora fica mais, né, receptivo. E aí então, é nesse período que o mestre fala que é a maior riqueza.
né? Porque é nesse momento que a gente não pode se agitar muito, que a gente não pode comer muito, né? Não pode se exercitar. O mestre fala, logo pela manhã, ao invés de correr, só caminhe, né? Não coma muito, né? Não se agite, até o espreguiçar-se, o mestre fala, evite espreguiçar-se logo que você acorda. Então, o que é importante a gente fazer logo nas primeiras horas matinais? É a gente sentar em posição de oração e orar. Porque ainda, né, nós estamos lá com o consciente e o subconsciente, né, meio que, né, nessa transição, e a gente pode, através desse pensamento voltado a Deus, né, preencher toda a nossa mente, consciente e subconsciente ao mesmo tempo, né, e gravar profundamente as palavras da oração e assim direcionar de forma extremamente positiva o nosso dia, tá bom? Estudo aqui, o mestre está explicando, tá? Aqui nessa primeira colocação desse vivificar as horas matinais. As primeiras horas do dia são as mais refrescantes e agradáveis, principalmente no verão, tá? Então ele orienta, desperte ao alvorecer, levante-se, faça o seu asseio matinal e contemple por um momento o raiar de um novo dia. Olha que fantástico, que se a gente acorda, já vai logo comer, ou correr, ou se, né, focado, né, nessa prática física, ou nessa ânsia, né, de se alimentar, a gente deixa de perceber, né, o dia que está nascendo, os raios de sol, o pássaro cantando, as flores verdejantes, né? E a gente deve realmente vivificar tudo isso como uma grande dádiva de Deus, um grande presente de Deus, tá? Não desperdice as preciosas horas matinais em discórdias e atritos também, né? Então diz aqui, né, no segundo item, vivificar corretamente as horas matinais sem atritos. Tá? Então, se a gente tiver atrito mental logo pela manhã, ou atrito com outra pessoa, nós vamos desperdiçar essas preciosas horas matinais que a gente podia estar vivificando através do reconhecimento das dádivas de Deus, né? Através de estarmos impregnando a nossa mente de boas palavras, com as orações, com a ligação com Deus, né? Esse sentir que sou um com Deus, de entregar-se, né, a Deus logo pela manhã, a gente vai desperdiçar toda essa oportunidade, né? E com a mente, então, em discórdia e atrito. E também não canse demais o seu corpo logo nas primeiras horas da manhã, como já havia dito. Um breve passeio é até benéfico, mas gastar as preciosas horas matinais em longos passeios é realmente desperdício de energia. Olha que interessante, porque quando a gente acorda, a gente está com aquela energia acumulada, né? Então vamos utilizar essa energia para a espiritualidade, para o orar, para o contemplar, não é? E não em exercícios físicos que ela vai se esvair rapidamente, né? E quando a gente apreende essa energia, né, a gente consegue até vislumbrar novas ideias para aquele dia, novas inspirações, e o exercício físico vai, né, espargir essas inspirações. Evite praticar nessas horas esportes cansativos. Também o banho matinal deve ser breve o suficiente para se refrescar. Olha que interessante, né? A ideia de que o corpo só se fortalece através da prática de ginásticas e esportes não passa de um mito. Então, olha que interessante. Ou seja, as primeiras horas matinais é para a gente vivificar o espírito, não dá atenção demasiada ao corpo em longos banhos. Então, a gente fica focado só no corpo, né? E grandes exercícios, ou, né, em aquele alimentação exacerbada, tudo isso, né, a gente vai perdendo essa energia fantástica que a gente acumulou durante a noite e que agora pela manhã a gente podia estar canalizando, né, para essa união com Deus, contemplação e recebimento de inspiração para um novo dia, tá bom?
Aí agora fala também, né, sobre as horas propícias a revelações e inspirações. Realmente as horas matinais são propícias, né, para essas revelações e inspirações, e diz aqui o mestre, então, na página 21. Existem pessoas que comem demais logo que acordam. Só um parênteses, né? Uma vez eu ouvi dizer que assim, o fato de nós comermos muito pela manhã é uma jogada de marketing para os cereais matinais, né? Para a venda, né? de cereais matinais, então incentivo de se comer muito pela manhã, então aquele, né, breakfast, né? Aquele farto café da manhã, na verdade foi uma jogada de marketing para aumentar as vendas de cereais matinais. Como nós somos manipulados, né? Por isso que a gente tem que estar ligado à espiritualidade para nos afastarmos da manipulação. Né? Manipulação aí social, comercial, e aí vem as horas matinais, que é a oportunidade de nós estarmos em contato com Deus e recebermos as informações diretas, né? Porque de Deus não chega fake news, né? Mas de fora é o que mais chega, tá certo? Não, o mais importante é a primeira refeição do dia. O mestre fala, o mais importante é orar logo de manhã, porque é onde nós recebemos as revelações e as inspirações, né? E aí, então, depois sim nós vamos nos alimentar, mas antes a gente precisa estar, né, receptivo a essas revelações e a essas inspirações, tá? Muito bem, então, as horas matinais são propícias para revelações e inspirações, bem como para a concepção de boas ideias. Precisamos estar bem atentos a isso, tá? Concepção de boas ideias. Quando logo pela manhã damos prioridade à assimilação de nutrientes materiais, a sensação de bem-estar resultante do repouso desaparece em seguida. A inspiração, que é o nutriente espiritual, foge rapidamente e grande parte da energia que foi recobrada durante a noite será despendida na digestão dos alimentos. Tudo bem? Então, né, o nosso segundo item aqui vivificar corretamente as horas matinais sem atritos, e o nosso terceiro item, as horas são propícias, né, as horas matinais a revelações e inspirações. Acho que a gente, né, já deu uma boa explicação. Então vamos aqui para o nosso quarto item. O significado de viver plenamente está na página 23, mas eu vou começar na 22, tá? Que aí a gente vai entender bem essa sequência aqui para o 23. Né? Na página 22, o mestre fala de um rapaz que certa vez o visitou. Era um jovem lavrador. Inesperadamente esse jovem chegou na casa do mestre e pediu em tom de ansiedade: professor, deixe-me ficar em sua casa, deixe-me ajudá-lo nos serviços da Seichanoye. E diz aqui o mestre, né? Perguntei-lhe as razões que o levavam a querer abandonar a lavoura, e ele respondeu: na lavoura eu vivo sobrecarregado de trabalho e não tenho tempo para me dedicar às práticas que me proporcionem a autorrealização. Então, olha que interessante, ele era um jovem lavrador, mas ele gostaria de se dedicar às práticas da Seichanoye, para ele se autorrealizar espiritualmente. E assim, então, ele pediu emprego para o mestre: me deixe trabalhar na sua casa, para ajudar o senhor nos trabalhos da Seichanoye, porque aí eu vou me autorrealizar, né? E vou realmente seguir aquilo que eu creio que seja o meu caminho. Mas aí, então, o mestre vai orientando esse jovem, nos orienta também da seguinte forma: você diz que não tem tempo para viver plenamente a sua vida, porque tem de trabalhar muito na lavoura. Quantas horas você trabalha por dia? O rapaz não respondeu, e o mestre continuou: a ideia de que não há tempo para viver plenamente porque se está por demais ocupado em ganhar dinheiro para o sustento é uma ideia falsa.
decorrente da atitude mental errônea de considerar a própria vida como uma coisa material, de tamanho limitado. Autossugestionadas por essa ideia falsa, muitas pessoas estão tolhendo a si mesmas e não conseguem viver plenamente. Você diz que não tem tempo para viver plenamente, mas sabe de fato o que é viver plenamente? E o jovem continuava calado. E o mestre então prosseguiu de forma enérgica. Viver plenamente é sentir a verdadeira alegria da alma. É sentir-se realizado. É sentir que está crescendo espiritualmente. Como podemos sentir a verdadeira alegria da alma? Tornando feliz o nosso próximo. Somente quando proporcionamos alegria aos outros, é que a nossa alma se torna realmente feliz. Então, você pode ser um lavrador, né? E ainda assim ter uma vida plena, uma vida de espiritualidade, se você estiver proporcionando alegria ao próximo, né? Então, aqui, sobre o significado de viver plenamente, o mestre diz que quando nós vivemos para dar alegria ao próximo, para servir ao próximo, aí sim nós vamos estar vivendo plenamente, né? Continuando aqui. Para sabermos se estamos crescendo espiritualmente, basta olhar ao nosso redor e observar se o nosso modo de viver está proporcionando alegria aos outros. As pessoas ao nosso redor são como espelhos que refletem o nosso modo de viver. Então aqui o mestre está falando de vivificar as horas matinais, dizendo que através das horas matinais nós vamos poder ter um crescimento espiritual cada vez maior, se nós então vivificarmos essas horas, tendo contato com Deus logo pela manhã, né, recebendo as inspirações, as boas ideias de Deus. Mas aí depois o mestre entra nessa outra veia de crescimento espiritual, que é então trabalhar em benefício do próximo, dedicar-se para dar alegria ao próximo, né? Então, bem bacana, né? Como o mestre conduziu. E aqui, então, à frente, na página 28, 29, né, diz o seguinte: se você quer crescer espiritualmente, se você deseja que seu lar seja realmente um lar do progredir infinito, use proveitosamente as horas matinais. Com certeza você que está aqui no módulo 1, né, está iniciando os seus estudos aprofundados dentro do ensinamento da Seichanoye, é uma pessoa que deseja, sim, crescer espiritualmente. Então, vai lá a orientação do mestre. Vamos aproveitar mais as nossas horas matinais. Aquele que emprega proveitosamente o tempo, está empregando proveitosamente a sua própria vida, pois tempo é vida. Na Seichanoye a gente não fala que tempo é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. Sabe por quê? Dinheiro, diz aqui o mestre, a gente pode recuperar, mas vida, uma vez que passou, não tem como voltar. Não tem como recuperar. Então, a vida é muito mais preciosa do que qualquer bem material. E aqui, então, o mestre cita o milionário J.P. Morgan, comerciante norte-americano, que disse certa vez a um amigo: para mim, cada segundo de minha existência vale milhões de dólares. Olha, cada segundo vale milhões de dólares. Por saber dar valor ao tempo, é que ele conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Será que você, caro leitor, não está desperdiçando o seu tempo precioso? Talvez muitas pessoas não se preocupem com o desperdício do tempo, achando que o transcorrer do tempo nada tem a ver com elas. A verdade, porém, é que o tempo desperdiçado é o pedaço mutilado e abandonado da preciosa vida. Mas essa foi uma cacetada, né? O tempo desperdiçado é a mutilação da nossa própria vida, não é?
Que bom que nós estamos estudando nesse momento, nós estamos vivificando muito bem o nosso tempo. Parabéns, viu? Que você é extremamente esforçado, está aí com o seu módulo, né, de estudos em mãos, A Verdade da Vida, volume 7. Vamos continuar estudando, porque assim nós vamos valorizar cada vez mais aquilo que mais tem importância, que é a nossa própria vida. Não é? Aqueles que não querem morrer, esse morrer entre aspas, porque às vezes a gente vivo, a gente está morto. Quando a gente desperdiça o tempo, a gente está matando a vida. Né? Então, aqueles que não querem morrer, aqueles que não querem mutilar a própria vida, devem usar proveitosamente as valiosas horas matinais. Ok? Muito bem. Então, o fato de nós vivificarmos as horas matinais é bem mais valioso do que vivificarmos o próprio dinheiro. Né? Vamos tomar como essa grande lição, né, daquele milionário que valorizava o seu tempo, mas o mestre fala, ele diz que cada segundo da existência dele vale milhões de dólares. O mestre fala, vale muito mais do que milhões de dólares, na verdade. Né? Então, vale a nossa própria vida. Tá bom? Muito bem. Assim a gente encerra o primeiro estudo do tirar o máximo proveito das horas matinais, não é? E vamos lá para o viver sorrindo alegremente, que é o segundo item do modo de viver da Seichanaye, que é o modo feliz de viver, né? E aí nada melhor então do que falar do sorriso alegre que a gente deve manter diariamente. Você está sorrindo agora? Ótimo. Muito bem. Então viva sempre assim, tá? Com esse sorriso alegre, iluminado, né? Vibrante, que as pessoas ao seu redor vão se sentir tão abençoadas só de estar na sua presença. Diz aqui o mestre, o caminho é Deus que preenche todo o universo. Procure estar sempre preenchido da luz de Deus, que ilumina o universo. Quando o homem esquece a luz de alegria, começa a ser dominado por pensamentos sombrios, e deixando-se dominar por pensamentos sombrios, muitas dificuldades e atribulações sobrevirão. Mas se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão por todas as coisas, tudo na vida irá bem. Então essa aqui é uma citação que o mestre faz no volume 7, que é do Munetada Kurozumi. Né? O Munetada Kurozumi, ele é o iniciador da seita Kurozumi, e ele teve uma experiência, né, de ter perdido o pai e a mãe em um mês apenas. Né? Ele perdeu os pais e aí ele ficou extremamente triste, mas quando ele começou a rir muito, gargalhadas, né, imensas, ele começou, né, a praticar. E devido a essa tristeza muito grande, ele ficou tuberculoso, mas graças a essas gargalhadas que ele começou a praticar todos os dias, ele se curou. E dessa forma, então, ele iniciou uma seita religiosa e começou a transmitir o valor, então, do riso, né, da alegria. E assim também, este modo de viver sorrindo alegremente é um modo de viver da Seichanaye. Tá? Muito bem. Enfermos deste mundo, diz aqui o mestre, né? Abandonem o seu temor. Saibam que até doenças como a tuberculose saram quando se mantém alegre a mente. Portanto, sejam alegres, riam constantemente. Né? Então aqui, no nosso primeiro item, viver preenchido da luz de alegria, é justamente esta é a recomendação. Né? Então, rir em voz alta, rir muito, rir alegremente, manter a nossa mente sempre alegre, né, com pensamentos positivos. Tá? Então, para isso, a gente tem que ter aquela pureza de criança, rir alegremente, como diz aqui o mestre, né? Com aquela alegria dos pássaros que cantam. Né? Então, manifestar essa alegria, né? Essa alegria realmente, a alegria cura a doença.
né? Está na contínua chuva de néctar da verdade, na Sutra, né? Para a cura espiritual. Alegre-se agora pelo fato de estar vivo. Tua alegria curará a tua doença, não é? Então, a alegria cura. Viver sorrindo alegremente, diz aqui, né? Vivamos todos nós alegres e felizes como passarinhos. O lar onde reina a alegria progride infalivelmente. Esse é o lar Seitanaye, é o lar do progredir infinito. Este mundo não está precisando de tristezas. Vamos seguir o exemplo de Munetada Kurozumi, sejamos alegres, falemos de boas coisas, riamos, mas risos de alegria, e não risos de amargura ou de desprezo, mas assim, risos verdadeiros, espontâneos, alegres, de filhos de Deus, né? Quando, né, o nosso lar está preenchido dessa alegria, então o que acontece? As doenças se curam, né? As desarmonias desaparecem dentro do lar, tá certo? Então, através dessa alegria dentro do nosso lar, nós vamos contagiar todos os membros da nossa família. Então é o item 2, né? Alegria no lar. A alegria no lar começa com a gente, né? Quando a gente percebe que já o ambiente não está, né, luminoso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a rir. Começa a falar coisas alegres, até ditos humorísticos, o mestre fala. Tem né, caderninhos aí, livrinhos de piadas, e procure falar as piadas, né, rir alegremente, até de coisas, né, que a gente ia rir só um pouquinho, mas aproveite, diz o mestre, né? Aproveite esse momento e dê boas gargalhadas, ria bastante, né? Faça então com que o seu lar fique bem iluminado, seu local de trabalho também, né? É muito importante a gente manter o local de trabalho também com alegria, bem iluminado. E aí, então, o mestre continua falando sobre a alegria e a saúde, como disse, né? Que está na Sutra da Cura Espiritual. Alegre-se pelo fato de estar vivo. Tua alegria curará a tua doença, né? Isso é fantástico. Essa fé na alegria que cura é a fé verdadeira. Então, vamos manter essa alegria, né, dentro do nosso lar. O riso, além de tornar alegre e sadia a pessoa que ri, também beneficia os que a cercam. Uma pessoa alegre espalha saúde e felicidade ao seu redor. Não há quem não se sinta feliz quando alguém lhe dirige um sorriso franco, alegre e cheio de bondade. Se um médico sabe sorrir assim, os pacientes podem recuperar a saúde só de olhar para ele. Olha que fantástico. Uma vez eu fui ao médico, né? E fui me consultar, aí o médico olhou para mim e falou assim: nossa, mas você não tem cara de doente. Eu achei muito legal quando ele falou isso. Eu falei, puxa, que bom que eu transmito isso, né? E às vezes nós mesmos podemos transmitir isso para o médico. Agora imagina a força do médico transmitir isso para nós, né? Um médico alegre, um médico sorridente, um médico positivo, quando ele vai nos receitar algo ou fazer algum diagnóstico, a gente vai receber tão melhor, não é verdade? Por quê? Porque ele vai nos contagiar com essa fé, com essa alegria, não é? Com essa vivacidade. E é isso que vai nos dar força para a gente superar. Né? Então, esse viver alegre dentro do lar é extremamente importante. Diz aqui o mestre: ainda há de chegar o dia em que o poder curativo do riso será reconhecido por todos. E para encerrarmos a nossa aula, vamos lá para o último item, barreiras da mente. Né? Então, é interessante aqui que a gente cria algumas barreiras na nossa mente sem a gente perceber. Então o mestre fala, ser alegre e agradável contribui muito para a ascensão social da pessoa. Existem pessoas que, apesar de serem talentosas e esforçadas, nunca conseguem sucesso na vida. Geralmente são pessoas excessivamente sérias, sisudas, sem nenhum senso de humor. Essas são as barreiras, tá, da nossa mente. Precisamos aprender que o ser humano não é mera máquina que trabalha. De cada indivíduo emana uma atmosfera que lhe é peculiar, a qual desempenha um
trabalho independente dos serviços que ele executa. Se a atmosfera emanada de uma pessoa dá alegria e vida ao ambiente onde trabalha, só por isso essa pessoa já está exercendo um grande trabalho. Olha que fantástico! Você já exerce um grande trabalho sendo alegre, sendo sorridente, tá? Sendo positivo. Olha a importância que você tem, né? Então vamos cultivar isso, né, no nosso dia a dia, tá certo? O destino transforma-se conforme a transformação da atitude mental. À medida que vão caindo as barreiras da mente, tudo em nossa vida vai melhorando, desde a saúde pessoal até o ambiente em que vivemos, porque as pessoas ao nosso redor passam com naturalidade a nos tratar bem. Ok? Então vamos vivificar as horas matinais, vamos sorrir alegremente e assim vamos dar os primeiros passos para um modo de vida feliz do Filho de Deus, Seita Noye. Muito obrigada, muito obrigada.